Acho que a gente tava comentando ali, eu e o Júlio, passando do Grêmio é mais difícil, né, de fazer. Mas se fizer isso aí, enfrenta Resende ou Ferroviária do Ceará, que também não é um adversário desconhecido. Vamos começar de cima. Luizito Soares chegou no Brasil, maior contratação do futebol brasileiro, quiçá nos últimos 5 anos. Eu acho que pela importância dele. Já marcou aí mais gols do que jogos lá no Grêmio. Claro, tá jogando no Campeonato Gaúcho, um torneio de, digamos, de nível técnico inferior às grandes potências, como vou falar aqui do Campeonato Paulista, por exemplo. Mas é Luizito Soares, jogador de Copa do Mundo, aqui no Estádio Amigão. O que vocês acham? Pois é, vai ser legal acompanhar o Soares, né? Quem tiver a oportunidade de ir lá pro Amigão ver, né? Um grande artilheiro do futebol mundial em ação. Só para você ter uma ideia, Mauri, até agora, 5 jogos o Luizito Soares fez aqui no Brasil, 7 gols. 7 gols, né? Você imagina que média fantástica, né? Um atacante com faro de gol mesmo. É um cara diferenciado. Mas, você tá falou... pegando São José, tá pegando Caxias, pegando né? essas vamos dar um rebaibas. desconto, vamos dar um desconto, por isso aí também. Vamos começar o Campeonato Brasileiro da Série A, a gente precisa marcar gol mesmo. Mas mesmo assim é um jogador que tem faro, uma né? visão diferenciada, jogou em grandes times europeus, jogou no Barcelona com Neymar e Messi. Só isso, né? E então... E feliz para nossa geração que teve a honra de assistir Luizito Soares, Neymar e Messi. Campeão do mundo, campeão da Champions League, campeão do mundo. Falando em geração, é um dos ataques que marcaram essa geração, né? É um dos principais ataques, o trio MSN, né? Messi, Soares e Neymar. E a gente tem a oportunidade de ver o Luizito Soares no futebol brasileiro ainda no nível que faça ele se destacar, já é muito bom. Porque muitas vezes os jogadores chegam em um nível, vamos lembrar aqui, de um companheiro do Luizito Soares de seleção uruguaia, o Forlan, quando jogou aqui no Brasil, não foi nem sombra do melhor do mundo que foi na Copa de 2010 na África do Sul. O Luizito Soares já chega dando demonstração de que é diferente, né? É de fato, talvez um dos maiores jogadores da história do Uruguai. Eu andei lendo umas matérias, eu sempre, vez ou outra, faço uma pesquisa aí pelo mundo afora e andei vendo uma matéria lá do Marca. O Marca é um jornal espanhol, um dos jornais mais importantes da Espanha. Entrevistaram o Messi e perguntaram para o Messi por que o Luiz Soares está lá, que está aqui no Grêmio, aqui no Brasil, lá no sul do país e tal, está marcando gol. Ele disse, é porque o cara, ele é um atleta. É um cara com 37 anos, mas é um cara que treina sempre, que se cuida, que não vai para a noite, que não ingere bebida alcoólica durante a temporada. Enfim, tem todo um cuidado fora, talento dentro de campo, e isso acaba ajudando por demais o time de Renato Gaúcho. E o próprio Renato Gaúcho deu essa entrevista na última coletiva, no primeiro jogo lá, quando o Luizito marcou 3 vezes, dizendo que é um cara diferenciado. Por isso que ele está onde está, né? Porque faz realmente essas situações. Ele aí palavras do Renato Gaúcho, que foi um jogador que não é exemplo para ninguém, né? Um goleiro, ia falar isso era de atleta, não é de jeito nenhum. Era um excelente jogador, mas não era exemplo para ninguém fora de campo, né? E ele disse, ele é um atleta. Pois é. E que oportunidade, que como o Júlio falou, que oportunidade a gente tem de tê-lo aqui em Campina Grande, no Amigão. Porque quando o Luizito chegou, quando foi anunciada a chegada do Luizito, ele pensava, grandes confrontos aí no Campeonato Brasileiro, Série A promete, o pessoal do Rio Grande do Sul vai passar bem. E agora a gente tem essa oportunidade, né? Para quem vai conseguir ir ao jogo, é de fato algo marcante. Porque ele é um dos representantes desse ataque histórico aí com o Messi, com o Neymar. E quem sabe, né? Um 2-1 aí pro Campinense, mas um golzinho do Luizito no Amigão seria bacana. Tem que ser só assim pro Campinense passar, vencendo. Tô fazendo as contas pro Campinense. O mais perto que a gente chegou de ver o Luizito Soares, só deixar registrado aqui, foi na Copa de 2014, né? Uruguai e Itália, aquele jogo lendário que o Soares, inclusive, mordeu o Chiellini, que ficou marcado por isso. Mas jogou aqui em Recife, né? Foi em Recife ou foi em Natal? Eu acho que foi em Recife ou foi em Natal, um dos dois. E eu acho foi Natal. Olha aí, Analinho tá tava vendo? lá, viu? Mas, muito bom. Muito bom, foi Natal o jogo. E agora vai estar aqui em Campina Grande. Isso é histórico, isso é um momento daqueles que é para aproveitar. Não importa para que time você torce, se você tiver a oportunidade de ir ao Amigão, claro, futebol paraibano em primeiro lugar, mas na torcida para que o Luizito entre em campo e quem sabe, né, faça um golzinho bacana demais, histórico. Um dos maiores jogadores do futebol sul-americano. Começar a vender os ingressos hoje, já garanto o meu. Com certeza, eu me arrisco a dizer que esse pode ser um dos jogos com o maior público na Paraíba nos últimos tempos. Se for uma coisa bem organizada. É porque é Grêmio, né? O Grêmio não tem muita torcida aqui, né? Não tem mais. Eu acho que o nosso chefe é gremista, Luizito... A não ser que ele vá vestir de azul, né? Pavonado vestir de azul lá, a gente vai. Ele ficar calado, senão ele me tira daqui. Daqui a pouco ele aparece ali. Mas é isso. Pulando de assunto, Botafogo. Acho
time bom, tecnicamente, para o Botafogo chegar e passar. O problema aí tá a viagem, distância. Era o que a gente esperava, né? Que o Botafogo dificilmente teria um adversário aqui próximo. O mais próximo já era longe, né? Então, foi jogar contra o Águia, que é um time, dentre os que o Botafogo tinha ali a opção de jogar, um dos que tem mais tradição, né? Um dos que a gente mais, ouviu falar aqui no nosso futebol paraibano. A gente já ouviu falar bastante do Águia. O Águia de Marabá, inclusive, o primeiro clube profissional de Vitor Ferraz na carreira, tá? O primeiro clube, onde ele se profissionalizou. Jogador do Náutico. Vitor Ferraz, lateral direito. Isso, paraibano, aqui de João Pessoa, que começou a carreira por lá. E é um time que tem uma história lá no norte do país, mas eu só repito o que eu disse ontem, amor. Independente de quem fosse adversário, o Botafogo tem a obrigação de se classificar. Lembrando que o empate classifica o Botafogo, né? Só lembrando o pessoal de casa, o Botafogo pega o Águia de Marabá pela Copa do Brasil, partida dia 21 ou 22 de fevereiro, lá na casa do adversário. Passando pelo Águia de Marabá, encara o Asa de Alagoas ou o Goiás. Só, Analine, você pode confirmar aí quem passar de Grêmio e Campinense, a gente já sabe aí quem pega. Resende ou Ferroviário. Pronto, quem passa Campinense, obrigado, João. Campinense, se passar do Grêmio, aí seria histórico, fantástico, muito bonito. Pega o Resende, futebol carioca, ou Ferroviário aqui do Ceará. Ou seja, o Campinense tem um caminho depois do Grêmio, se passar do Grêmio, mais fácil, teoricamente, falando assim, do que, claro, o Grêmio é uma grande potência, é um time que chega para brigar nas cabeças dessa Copa do Brasil e por todo o investimento que fez. Só o Luiz Soares ganha 1.500.000 por mês. Então, tá aí. O Leston Júnior já tá pensando em como é que ele vai fazer para segurar o Luizito. Mas que ninguém morda, né? Não faça como o Luizito Ou então, fez. se o Luizito morder, tá bom, porque vai expulso também, já ajuda o Campinense. Deixa eu ver o que é que ele vai fazer. Mas é isso, o Campinense tem uma missão ingrata nessa primeira fase, mas como a gente tinha comentado, né? O Campinense vai sem peso para esse jogo, porque o Grêmio é favoritaço. Se o Grêmio não passar, é uma zebra. E vamos torcer pela zebra, né? Já o Botafogo tem que jogar para se classificar, porque um empate classifica. Então, não dá para que o Botafogo acumule mais um fracasso na temporada, assim como foi na Copa do Nordeste e essa primeira fase do Campeonato Paraibano que está se encaminhando para um vexame, né? Lógico, a gente torce para que isso se reverta, porque complica até para o final do ano do Botafogo, né? Para o restante da temporada. Não vou pedir para vocês chutarem agora não, porque está muito cedo, seria muito ingrato, né? Falta 2 semanas e um carnaval no meio aí, mas é isso. Botafogo, Campinense, vamos cruzar os dedos e torcer, Júlio. Com certeza, com certeza. Ainda tem muita coisa para acontecer, né? O Botafogo a gente está vendo aí as movimentações para chegar, mais contratações. Eu acho que ainda devem e podem chegar mais reforços para o elenco do Botafogo. Então, a esperar daqui para lá como é que vai estar o time, né? Como é que vai estar o ânimo do time, como é que o time vai estar tecnicamente para prever alguma coisa para esses confrontos.